Bom, então eu dizia, nós vamos ver a Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688/41. Nós vamos ver nessa aula de hoje a parte geral, que está disponível no www.professorfranklin.com.br. Começando pelo conceito de contravenções. Contravenção se costuma dizer que é um crime anão. A contravenção é uma conduta que viola o ordenamento jurídico de forma mais branda que o crime. A contravenção é uma conduta que viola o ordenamento jurídico, que a pessoa que pratica essa contravenção viola bens jurídicos protegidos pelo Estado, e esses bens jurídicos são tutelados pela norma contravencional. Com a fidelidade às suas origens etimológicas, a contravenção ela vem do verbo contravenire. O verbo contravenire significa transgressão, violação ao ordenamento jurídico. No campo do direito penal, considera-se contravenção o mínimo de ameaça ou agressão a um bem jurídico tutelado pelo Estado. Vejam que o crime viola de forma mais grave o bem jurídico tutelado pelo Estado, que a contravenção é o mínimo de ameaça ou violação ao bem jurídico tutelado pelo Estado. Temos na contravenção dois conceitos muito importantes. O conceito material e o conceito formal. O conceito material da contravenção diz respeito à proteção a um bem jurídico penalmente protegido. Então, toda vez que eu falar em proteção ao bem jurídico, eu vou estar falando em conceito material de contravenção. E toda vez que eu me referir a um fato típico e antijurídico, eu estou falando no conceito formal. Sim, a contravenção é fato típico e antijurídico. Por quê? Porque a conduta contravencional está prevista expressamente no tipo penal. Ela está prevista expressamente no tipo penal. E ela é antijurídica porque a conduta contravencional vai contra o bem jurídico tutelado pelo Estado. Esse bem jurídico pode ser a vida, pode ser o patrimônio, pode ser a fé pública, pode ser a paz pública, pode ser os costumes. Quando esse bem jurídico é tutelado pelo Estado, nenhuma pessoa pode violá-lo. Se a pessoa violar, poderá estar praticando um crime ou poderá estar praticando o mínimo de ameaça, que é a contravenção. Professor, você formou então em tese, né? Material no caso concreto. No caso, como é que eu identifico o conceito material de contravenção? Quando o conceito material se refere à violação de um bem jurídico penalmente protegido. Então, toda vez que eu violo um bem jurídico protegido, eu estou diante de um conceito material. Toda vez que eu estiver diante da tipicidade e da antijuridicidade, eu estarei diante do conceito formal de contravenção. Meus amigos, vamos falar um pouco
da distinção entre crime e contravenção. Uma das primeiras diferenças que nós podemos citar entre o crime e a contravenção é que a contravenção, como eu já disse, ela viola o mínimo possível bem jurídico, uma violação mínima, uma violação, uma ameaça, uma agressão mínima a um bem jurídico. O crime não. O crime é uma violação grave ao bem jurídico. Eu diria que a contravenção disciplina condutas de menor potencialidade ofensiva e o crime disciplina condutas de maior potencialidade ofensiva. Mas não são só essas as diferenças entre a contravenção e o crime. Nós temos, por exemplo, diferenças na aplicação da pena. Vocês devem saber que o crime, ele traz expressamente a previsão de reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão, detenção, prisão simples. Enquanto que a contravenção só traz as penas de prisão simples e multa. Em relação à multa, é preciso que se diga que no crime a multa sempre virá acompanhada de uma outra sanção penal, quer seja reclusão, quer seja detenção. Então eu nunca terei a multa no crime isolada. Ela sempre virá acompanhada da reclusão ou da detenção. No caso da contravenção, é possível que a multa venha isolada. Vocês vão encontrar várias contravenções em que a multa vem isolada. Ela vem tipificada somente com multa. Uma outra questão diz respeito à tentativa. A tentativa, ela é plenamente possível nos crimes. Já ela não é possível nas contravenções. O crime tentado é punível. Uma contravenção tentada é impunível. Falando ainda sobre a tentativa na contravenção tem natureza jurídica de causa excludente de antijuridicidade. Quais são as causas excludentes de antijuridicidade no crime? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. No crime. Na contravenção, além dessas causas, nós temos a tentativa, que é considerada causa distintiva de antijuridicidade ou ilicitude. Nós temos diferenças em relação à ação penal. No crime, a ação penal, ela pode ser pública, pode ser privada, pode ser pública condicionada ou incondicionada, pode ser privada, exclusivamente privada ou subsidiária da pública. Na contravenção, a ação penal é pública incondicionada. A regra é que ela seja pública e incondicionada. Todas as contravenções, o Ministério Público não depende de representação para oferecer a denúncia, com uma exceção. Nas vias de fato, que é uma contravenção penal, por conta da alteração que a Lei 9.099 provocou na lesão corporal simples, exigindo na lesão
corporal simples a representação e porque a lesão corporal é a conduta mais grave e as vias de fato são a conduta menos grave, ora, se para o mais grave eu exijo a representação, para o menos grave eu também tenho que exigir a representação. Daí é que a doutrina hoje entende que, no caso de vias de fato, também se exigirá a representação do ofendido. Cuidado! Na prova de vocês poderá vir, cite 3 diferenças entre crime e contravenção. Cuidado! Manda bala. Elementos do fato típico contravencional. Primeiro elemento do fato típico contravencional: conduta humana voluntária, dolosa ou culposa. Significa dizer, primeiro, que só o homem pode praticar contravenção. Segundo, a conduta tem que ser ou dolosa ou culposa. Ou ele age com consciência do fato e vontade de produzir o resultado, ou ele age com negligência, imprudência, imperícia e pratica a contravenção mediante culpa. Resultado. O que é o resultado, professor Franklin? O resultado é a modificação que ocorreu no mundo exterior por conta da contravenção. Existem contravenções que não têm resultado, como existem crimes que não têm resultado. Exemplo: se João mata José, na hora em que ele dispara e mata José, qual é a modificação do resultado? Qual é o resultado? Modificação no mundo exterior. É a pessoa que estava viva e morreu. É o resultado. Mas se João ofende a honra de José, houve alguma modificação no mundo exterior? Houve? Não. Porque os crimes contra a honra são crimes formais, que não produzem resultado no mundo exterior. O nexo de causalidade é o liame, o vínculo que liga a ação ao resultado. Se uma pessoa pratica vias de fato, empurra a outra, a conduta, a ação, está ligada àquele empurrão que provocou o resultado. Ela pode sofrer algum tipo de ofensa à sua integridade que não gere lesão corporal. Se gerar lesão corporal, não será contravenção de vias de fato, será lesão corporal, que é crime. Também nós temos a tipicidade. O que é tipicidade, gente? Tipicidade é a adequação, o enquadramento da conduta do agente a um tipo penal contravencional. Se tu colocas o som alto de madrugada, perturba o teu vizinho, tu praticas uma contravenção de perturbação do sossego alheio. Se tu anuncias método abortivo, tu estás praticando uma contravenção. Anúncio de método abortivo. Se tu exerce a função de bicheiro, praticas o jogo do bicho, tu estás praticando uma contravenção penal. Todas essas condutas são tipos penais. Bom, a lei de contravenções penais, ela se divide numa parte, posso apagar isso aqui? Ela se divide numa parte geral e numa parte especial.